Vida e Saúde já está de volta. Um rápido intervalo a gente teve aqui. No primeiro bloco você viu aqui a importância de passar tempo de qualidade com as pessoas que você ama. É importante mesmo você separar um tempinho para poder fazer diferença na vida dessas pessoas que você ama e também receber alguma coisa diferente. O carinho, o contato mais direto dessas pessoas que a gente tanto ama e que muitas vezes a gente deixa ali de escanteio, esperando até uma oportunidade perfeita. Agora eu tenho aqui comigo o prazer de conversar com a doutora Elaine Calisto. Ela é nutricionista lá do PSF Unasp, está com a gente aqui, já esteve em alguns programas aqui, repartindo um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada por estar aqui com a gente, doutora. Obrigada pelo convite, tá? Obrigada a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje um assunto muito importante. Exatamente, importante mesmo. Eu tô assim, feliz de estar falando sobre esse assunto. Logo, logo vou enfrentar o aleitamento materno, assim espero. Vamos falar um pouquinho então sobre assim, toda mulher deve amamentar. A gente precisa de esclarecimento nessa parte porque existem muitos mitos e verdades. Hoje a mulher moderna, ela trabalha demais. Sim. Então ela tem muitas coisas na cabeça. Ela tem uma pressão, ela sofre uma pressão muito grande com relação à estética. Então o aleitamento acaba sendo uma das ameaças à estética da mulher. Perfeito. E outros problemas que podem atingir e afetar a mulher nessa fase da vida que é tão importante para ela e para o bebê. Fala pra gente, doutora, por que é tão importante? Vamos começar, acho que por aí. Vamos lá. O aleitamento materno é extremamente importante para a nutriz e para o bebê. Para o bebê, pelo seguinte, e a mãe, o vínculo que você cria com essa criança, a imunidade que você passa para essa criança, que lá no futuro você vai ver isso em termos de saúde dessa criança. Quando a gente fala, é muito prático, é uma coisa assim, o leite materno, ele está na temperatura ideal, tá? Você pode dar em qualquer lugar que você tiver. E outra coisa que a gente menciona muito é o risco de contaminação é muito menor do que quando você começa a dar outras fórmulas, que vai utilizar a mamadeira e por aí vai, que a gente também não aconselha no caso da mamadeira, tá? Então, assim, isso já é um ponto positivo. A mulher por si, quando ela está amamentando, há um gasto de energia, a recuperação dela, a volta ao peso é muito mais rápido, verdade, né? Verdade. É uma coisa que, assim, junto propicia, é positivo para os dois, né? E a gente sempre fala, não existe leite fraco. Essa é uma ideia muito recorrente. Muitas mamães são preocupadas. O que eu faço para o meu leite ficar forte? Ou o que eu faço para aumentar a quantidade de leite? Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutora? Muito bom. Às vezes, assim, o amamentar, assim, pelo menos para as primeiras, né? A primeira vez, né? Às vezes trinca a mama, dói, mas machuca, racha. E assim, às vezes algumas mãezinhas, elas desistem fácil. Porque, igual você falou, não é só isso. Existe o trabalho, existe outras coisas. Outras preocupações na cabeça. Então, o que a gente fala muito a respeito disso é o seguinte, a primeira semana, sim, é aquela adaptação. E não são todas as mães, tá? Que acontece. É mais traumática, mas depois se adapta tudo. O quanto mais você coloca esse bebê no teu peito, mais você estimula a produção desse leite. E por outro lado, a mãe sempre assim, numa alimentação super saudável, né, que a gente fala, né, bastante hidratação na forma de suco, água, né, bastante verduras, bastante frutas, o máximo natural que você puder fazer, não omitir refeição nenhuma, se alimentar sempre e estando ali é o perfeito para você estar dando esse amamento. E o tal do leite forte? Tem muitas mamães que acham que meu leite não está sendo suficiente, o bebê está chorando, dá um peito, dá outro peito e parece que não chega. Então, esclarece pra gente um pouquinho vamos lá. Leite, vamos começar pelo como amamentar. Às vezes as mães falam, igual você comentou mesmo, meu leite não está sustentando. Primeira coisa que a gente sempre fala é livre demanda. No início, a criança chorou, vai ter um intervalo menor, é o peito. O que a gente pede para fazer? Primeiramente,
você tem o leite, tá? Que você vai dar no início. Aquele leite vai matar a sede da criança. Você não precisa dar água, certo? O leite final é o leite mais grossinho, é aquele que vai matar a fome, que vai fazer a criança desenvolver. Geralmente a mãe deixa um pouquinho aqui e já passa para o outro. Pegou o leite mais ralinho, aí realmente a criança, né, começa a não desenvolver, fica mais fraca, alguma coisa, porque ela não deixa a mama esvaziar. Então a gente pede o seguinte, colocou numa mama, pegou o leite inicial, né, que vai matar a sede, deixa esvaziar a mama, que vai pegar o leite final, o mais grossinho, que vai fazer essa criança desenvolver, e aí passa para outra mama. Tem bebês mais novinhos que acabam nem mamando as duas de uma vez, acabam mamando só uma e depois na próxima mamada que vai mamar outra. Mas assim, garanta assim, se ele ficou numa... O ideal sim é que dê as duas mamas, tá? Mas que deixe pelo menos, não esvaziar completamente, mas que chega mais ao final para você poder passar na outra. Aí uma dica, se foi para outra, quando voltar na próxima mamada, ele não completou, ele vai voltar aqui por último. Tá, para poder aproveitar aquele leite mais forte. Exatamente, para o desenvolvimento dessa criança. Eu sempre fico pensando assim, tem muitas mamães que perguntam, muita gente que sabe que a gente está em contato com os profissionais da área da saúde e pergunta, né, Teru, o que eu faço para deixar o leite mais forte? Ou o que eu faço para poder aumentar a produção? Eu sempre penso naquelas mãezinhas daquelas regiões mais pobres do mundo, que de repente não têm acesso a uma alimentação, de repente 100%, e mesmo assim conseguem amamentar os filhos de maneira completa. Eu acho que, na verdade, o prejuízo para a mamãe acaba sendo, nesses casos, acaba sendo até assim, mais desgastante para a mamãe, mas a nutrição do filho está garantida. Exatamente. Através do aleitamento. Exatamente. Mas existem alguns alimentos que existe muita conversa, né? Tem gente que fala, tá amamentando, não come brócolis, não come feijão porque dá gases, não come alguns alimentos. Qual que é a sua posição em relação a isso, doutora? Então, não necessariamente, tá? A posição é a seguinte, a mãe pode alimentar todos os alimentos, né? Igual a gente falou da forma mais natural, mais saudável, né? Não vai interferir. Às vezes a mãe chega, meu neném tá com, meu bebezinho tá com dor de barriga, é porque eu comi couve. Não, tá? É lógico que assim, pode acontecer um caso ou outro, né? Que se tiver essa incidência repetidamente, toda, e ela... Toda vez que eu comi brócolis, eu percebi que o neném está chorando, pode ser... mas não necessariamente, não teria relação nenhuma. O que a gente fala muito é, às vezes, do chocolate... Os estimulantes, refrigerante à base de cola... E se você come numa concentração muito grande, aí sim até pode, né, desencadear, mas... em outros casos, não, tá? Pode estar se alimentando normal, saudavelmente, né? E passando que é o de melhor que ela tá dando para esse bebê. Tá. Então não precisaria de ficar... Uma outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte, até quando eu devo amamentar meu bebê? Ótimo. Muito boa essa pergunta. Até os 6 meses de idade, a Organização Mundial fala, né? É o alimento essencial, único para a criança. Costuma muito, a gente ouve muito o vizinho, as vovós, dá um chazinho, porque ele está com cólica. Não, gente, não precisa, somente o leite materno. Você pode, depois do 6º mês, você entra com a alimentação que a gente fala complementar, que aí ela vai ser gradativa. Os sucos, papinhas de frutas, papinhas salgadas, intercalado com a amamentação, que você pode amamentar, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até os 2 anos de idade. Na sua opinião, chupeta, mamadeira, atrapalha a amamentação Com natural? certeza, com certeza. Uma das coisas que a gente pede, que às vezes a mãe vai para o trabalho ou precisa de sair, então a gente orienta muito a ordenha. Tá? E dá na colherinha ou copinho. Quando você dá na mamadeira, o que acontece? É muito mais fácil da criança estar sugando esse leite do que no teu peito. Ela vai desacostumar do peito. Exatamente, ela gasta mais energia. Você pode observar, a maioria dos bebezinhos, quando eles estão amamentando bem mesmo, eles saem suadinhos. É verdade. Eles estão...
Faz um exercício ali também muscular, né? Exatamente. E assim, mamadeira, chupeta, tá? A criança precisa de estimular a musculatura da face, tá? E a mamadeira não facilita isso, não ajuda nesse ponto. E o bico, por outro lado, principalmente na formação, né, da arcária dentária futura, pode comprometer aí. Olha, pode ser que a gente esteja falando aqui para algumas mãezinhas que realmente não tiveram condições de amamentar por motivos assim, sei lá, o bico invertido é um deles, ou a falta do leite, algum estresse pós-parto, ou até durante algum medicamento forte que teve que tomar. Obviamente, nesses casos, a gente vai alimentar o bebê da melhor maneira. Não dá para a mãe também se sentir culpada quando há um problema dessa ordem. Existem casos, exceções, e a gente sempre orienta o seguinte: no caso dessas mães, né, são as fórmulas que a gente indica do primeiro semestre, né, e do segundo semestre, que dá leite, o fluido, gente, que a gente fala aí, a gente evita até 1 ano. O leite de vaca. Exatamente. Tá. Porque pode desencadear... Muito forte, né? Muito não é forte. Uma forma preparada para... Isso, uma carga de solutos muito grande, que o aparelho digestivo da criança ainda não está preparado para isso, tá? E mesmo por desencadear algumas alergias aí. Okay. Então, sempre após 1 ano. Agora, você disse aqui que é ideal que o bebê, de repente, mame até os 2 anos. Eu quero saber, assim, a partir dos 2 anos, tem gente que vai mamar até um pouquinho depois. Há prejuízo para a mãe ou para o bebê depois dos 2 anos, o aleitamento materno? Então, vamos lá. Veja bem, depois dos 6 meses, vamos voltar um pouquinho para trás. O leite materno sozinho já não nutre tudo que aquela criança precisa. Ela precisa de uma alimentação, igual eu falei, complementar, das comidinhas salgadas e tudo coisa. Né? A mesma coisa a gente vê, a criança com 2 anos, aí já o leite materno já não é o suficiente e não vai suprir outras refeições. Por exemplo, a gente corre um risco aí dessa criança ficar o tempo todo só peito, 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 um horário de almoço que é uma refeição principal, que não dá para substituir mais o leite materno. A gente fala até os 2 anos, complementando esta refeição. Ok. Mesmo que, então assim, você evita que a criança, tipo assim, com mais de 2 anos ali, chega um horário você vê criança de 3, 4 anos, é horário de almoço, a mãe vai colocar no peito porque não tirou esse costume, tá? Mas aí não. Vai ter um prejuízo, então, nutricional, doutora? Exatamente. Não, a gente fala até os 2 anos. Tem prejuízo também nutricional ou não? Se essa mãe está bem alimentada, né, tá? É mais aquele vínculo, desenvolvimento ali da criança que já necessita, né? Já é uma fase que a criança já está criando uma certa independência, já está, né? Emocionalmente, isso, bem colocado. Separar, né? Exatamente. Tá certo, doutora. Olha, quanta coisa a gente precisa ficar atento nessa fase, né? Mas e que fase gostosa, que bom poder criar esse vínculo, né? Quem pode realmente deveria aproveitar essa fase da vida que passa tão rapidinho, tanto para o bebê como para a mamãe, né, doutora? Exatamente, é uma fase muito rápida, mas uma fase muito importante e é uma fase que a gente vê só lá no futuro, de saúde e qualidade de vida para essa criança. É verdade. Doutora Elaine, obrigada pela participação aqui, viu? Prazer foi meu, muito obrigada a você também. Tá certo, gente. A gente vai encerrando por aqui. Olha só, Vida e Saúde amanhã vai ter benefícios da hidroterapia e tem também desintoxicação. Tudo isso aqui amanhã às 4h30 da tarde. A gente se despede agora. Eu espero que você tenha um ótimo restante de tarde. Fica com Deus e a gente se encontra amanhã. Tchauzinho!